relação ao curso de engenharia. Então, ao invés de usar especificamente os slides que estão na aula de métricas, que é bem detalhado, explica o que todos os pontos dos processos elementares, as tabelas, enfim, eu considero um material bem vasto para vocês poderem fazer o uso referencial e teórico, porque ele trata exatamente de todos os passos que são referentes à APF, trata item a item a parte de funções de dados, as funções de transação. Então, ao invés de eu ficar me alongando aqui os slides, até porque vocês já devem ter percebido que eu não uso muitos slides para dar aula, né? Eu uso apenas como referência, eu vou usar como material de aporte e de resumo o cartão da Fato TS, tá? Então, o material que está aqui é válido, vocês inclusive vão utilizá-los para responder a lista de exercícios que eu vou corrigir na semana que vem. Então, durante essa semana, é tarefa de vocês, por gentileza, resolverem a parte de lista de exercício no que concerne a parte de métricas. Então, esse material que vai ajudar vocês a responder as questões lá, e aí eu vou complementando todo o assunto, tal qual a gente faz em todas as correções de exercício, mas o que nós iremos utilizar para essa aula, né, para que a gente trate a parte específica de resumo, será esse cartão, tá? Eu deixei lá para vocês um artigo da APF, né, que mostra exatamente como é que a APF é feita, como é que é o processo. Esse artigo aqui é da Cláudia, tá? É uma colega de jornadas aí lá do SERPRO, é um artigo bem didático, bem tranquilo de ser lido. Eu sugiro que vocês deem uma lida, e vocês não precisam ler tudo, vocês precisam ler até essa parte aqui, porque como eu falei para vocês, a parte de ajustes ela não mais existe. Então basta ler até a parte em que trata dos pontos não ajustados, tá? Então só isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, uma outra visão, uma outra forma de tratar o mesmo assunto, tá? E, como resumo, como referência, nós vamos utilizar esse cartão que é disponibilizado lá pela Fato CS. A Fato CS é uma empresa de consultoria que trabalha com a parte de treinamentos e publicou um livro, tá? E nesse livro, ele traz esse resumo aqui, tá? Então, se vocês procurarem lá na Fato CS, vocês vão encontrar esse PDF lá, liberado para vocês, mas eu já deixei lá em nosso diretório virtual, tá? Então, se vocês procurarem lá na página específica de engenharia de software, vocês vão encontrar esse diretório lá, tá? Então, tá aqui, ó, no Drive virtual, tem todos esses materiais que eu coloquei lá para vocês. O que vocês precisam saber ao final dessa explanação? Vocês precisam entender este desenho aqui, ó. Então, esse desenho aqui é um resumo daquilo que vocês precisam saber para fazer a contagem de um ponto de função em um determinado sistema. E aí, ao terminar de ler os trabalhos ontem, eu fiquei na dúvida, muito na dúvida, se todo mundo estava conseguindo compreender bem qual é ou quais são as diretivas relativas ao projeto interdisciplinar. É por isso que hoje eu vou chamar essa aula de checklist, né, para poder fazer essa reavaliação. Né, alguns vão poder chamar de um passo para trás para que a gente consiga conduzir, e outros que já entenderam bem o processo, apenas de uma reavaliação daquilo que foi feito, como se fosse uma avaliação de qualidade, e para depois seguir. Independente de qual situação você se encontre, ela vai ser muito útil. Primeiro, porque você vai poder reavaliar tudo aquilo que eu já falei para vocês desde o início do semestre, mas o mais importante é que vocês, ao terminar vocês consigam repetir todo o processo colocado até aqui, né? Porque a ideia, como eu falei, é que em ADS ou em GTI, todo mundo deve saber gerenciar minimamente um projeto de pequeno porte, né? Que vai desde a parte de levantamento de requisitos até a implementação arquitetural dele, né? Para que vocês depois continuem isso no terceiro semestre de ADS, com a parte de implementação de projetos e gerenciamento específico de projetos. E para quem for de GTI, com a parte específica de governança e implementação de serviços em relação a esta contratação. Então, o resumo da aula é olhar essa figura, entender o que é uma entrada interna, entender o que é uma fronteira, tá? Que é essa linha pontilhada delimitando aqui, né, esse
meio retângulo aqui, a gente chama isso de símbolo de arquivo, tá? E o que vem assim? Uma saída externa e uma consulta externa, tá? Além disso, a ideia é que vocês consigam definir bem o que vem a ser um arquivo lógico interno e um arquivo referencial externo, né? E esse arquivo de referência que vem ser em outro sistema, como é que essas coisas se dão? Normalmente, em um quadro branco, eu faria essa tabela e mostraria para vocês a forma de criá-la, né? Ou a forma de fazê-la sem consulta, né? Mas cadê a tabela? Cadê? Tá aqui, desculpa. Então, eu pegaria essa tabela aqui, ó, essa tabela que a gente vai utilizar, tá? Somente essa daqui. Deixa eu até cortar para mostrar para vocês qual é a tabela que a gente vai utilizar. Então, essa tabela aqui, ó, é aquela que nós iremos utilizar para fazer todos os cálculos na lista de exercícios, tá? Então, na lista de exercícios, a tabela que nós vamos usar como referência é essa daqui, tá? Essa, normalmente, como é que eu faria? Eu a desenharia no quadro e mostraria para vocês aqui os macetes de concurseiro para você poder decorar e saber quais são os itens. Mas, da forma que nós ministramos a nossa aula agora, isso não é mais razoável. Eu vou explicar para vocês o que é e vou demonstrar como é que a gente pode fazer essa correlação em um projeto físico de fato. Bacana? Então, sem mais delongas, vamos tecer aqui alguns comentários em relação a isso. Então, primeiro, todo o aporte teórico vocês vão encontrar aqui, vou repetir, ó, todo o aporte teórico vocês vão encontrar aqui neste resumo, tá? Nesse panfleto, que eles chamam de panfleto aqui, nesse cartão de referência. Vocês encontram nos materiais que coloquei para vocês lá na forma de artigo, e vocês encontram também aqui no material do nosso slide, tá? Então, olhando essa figura aqui, o que nós temos? Todo e qualquer sistema computacional, todo, quer seja um sistema embutido, quer seja um sistema de grande porte, um sistema de cliente-servidor, um web service, web, whatever, não interessa. Qualquer sistema, você vai ter sempre uma forma de você inserir dados e recuperar informações em relação a ele, quer seja por meio de um relatório, de uma luz, de um sensor, de uma porta fechando, de uma tela que te entrega um resultado, enfim, você sempre vai ter uma forma de interação com esse sistema, ainda que esse sistema seja um sistema autônomo, tá? A única exceção que nós temos em relação a isso são para aqueles sistemas que a gente diz de sistemas inteligentes, né? Sistemas especialistas, sistemas de redes neurais, sistemas de aprendizado, né? Aprendizado de máquinas, sistemas autônomos. Então, estes excluem-se dessa classificação. Em todos os outros, sendo sistemas embutidos ou sistemas desenvolvidos por nós, ou sistemas terceirizados, eles vão ter sempre essa mesma cara aí. Que cara é essa? Uma forma que você tem de entrar com estes dados, uma forma que esses dados fiquem guardados dentro do seu sistema, uma forma que esses dados possam ser extraídos, uma forma que esses dados possam ser consultados. E ainda não, Josi. Ainda não. Vou explicar o que são essas siglas agora, tá? Eu só estou mostrando o gênero, tá? Um sistema, ele tem uma entrada e ele tem que ter alguma forma de guardar esses dados e uma forma de fazer com que a saída desses dados se dê de diferentes maneiras. Quando eu conto um sistema, ou seja, quando eu quero saber o tamanho de um sistema, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, e anotem aí por gentileza, é que o ponto de vista que vale é o ponto de vista do usuário. Tá? Então, o ponto de vista válido na APF, o ponto de vista não é do arquiteto, não é do desenvolvedor, não é do product owner, o ponto de vista é do usuário. Aquilo que o usuário enxerga é aquilo que ele vai usar, é aquilo que ele vai pagar, é aquilo que ele vê, é aquilo que eu meço. Tá? Esse é o único ponto de vista válido dentro de uma APF. Tá? Então, a APF, análise de pontos de função, que é uma forma de medir um determinado software, falei com vocês na semana passada, né? Você vai comprar um serviço para fazer a pavimentação de uma determinada rua. Esse serviço vai ser pavimentado e vai ser medido em metros ou quilômetros.
você vai comprar água, você vai medir em litros, você vai comprar ferro, isso vai ser medido, sei lá, em peso. Então, para determinadas situações, você vai ter uma medida, tá? Essa medida, para software, a gente chama de pontos de função. Como é que funciona na prática? Eu contrato uma fábrica de software, para a minha fábrica de software desenvolver software para o meu órgão. Como é que eu vou medir e pagar essa empresa? Como é que eu vou chegar para ela e falar assim, olha, desenvolve esse sistema aqui de portaria. Aí a empresa vai falar, olha, esse sistema de portaria vai te custar R$ 10.000. Aí eu peço para ela, faz esse sistema aqui de controle de editais. Aí ela vai falar, olha, esse sistema custa 50 mil. Qual é a base de referência para que ele tenha usado, ou ele tenha calculado, melhor falando, um sistema que custa 10 ou custa 50 mil? Ele tem que ter alguma forma de medir, ele tem que ter alguma forma de provar que aquele software vai custar 10 mil, que ele vai custar 50 mil. A forma que é oficial para validar isso, a gente chama de pontos de função. E por que foi aferida a questão do pontos de função? Repetindo o que eu falei na aula passada. Porque o segundo maior orçamento que nós temos de investimento, né, de despesas de investimento em relação à área pública é a área de TI, ela só perde para a área de engenharia. Então, o montante de grana é muito grande. Ah, professor, e se a gente estiver falando de uma empresa particular, por exemplo, uma farmácia, um supermercado, um percentual razoável hoje de aplicação segundo o Gartner para empresas de TI, para empresas que não são de TI, é na ordem de 10 a 20% do orçamento dessa empresa com gastos de TI. Então, imagine, um supermercado local que fature R$ 100.000 mês, ele vai gastar em torno de 10 a 20 mil reais de TI. E aí, quando eu falo TI, de equipamento, de serviço de internet, de serviço de suporte, de máquina para fazer o ponto de venda, a questão relativa à impressora fiscal. Então, tudo isso em torno de 10 a 20%. Se você for uma empresa, isso aí segundo o Gartner, né? Se você for uma empresa especificamente do ramo de TI, como uma empresa de desenvolvimento, uma empresa de prestadora de serviço de internet, essas empresas, elas giram em torno de 50% a 60%. E aí, se for uma empresa como o iFood, como me foge o nome agora de outro, Uber, né, um Cabify, um 99, essas empresas, aí o nível de investimento é na casa de 90%. Então, o investimento de TI é sempre muito grande, independente da empresa que você tenha. Se ela usa serviço de TI, é caro manter serviços de TI. E até em relação a isso, abrindo um parênteses, não sei se vocês viram, mas nós estamos com várias oportunidades aí de emprego para a área de TI. Não sei se vocês viram, nós tivemos aí a abertura de quase 400 vagas nas últimas semanas, inclusive para pessoas que não são formadas para trabalho remoto. Né? Hoje eu vi uma notícia de cursos gratuitos para desenvolvedor. Né? Deixa eu até pegar o link aqui. Eu estava até lendo aqui antes de começar a aula. Vou até colocar aqui no chat para que depois vocês possam acessar no final da aula e façam a inscrição aí. O Carrefour está permitindo com que você faça gratuitamente 2 cursos aí, um de front-end e de back-end, né, de full stack. Né? Então, nós temos várias oportunidades aí na área de TI surgindo agora com essa questão da pandemia. Né? Se vocês bem notarem, depois podem até dar uma procurada no LinkedIn ou em outras fontes de notícias, só abrindo parênteses aqui, nós temos aí várias aberturas de vagas, tá? Depois eu vou, na hora do intervalo, eu vou colocar para vocês aí alguns links que eu tenho, tá? Professor, o próprio Senac falou que... Me mandaram uma mensagem hoje no WhatsApp falando que ia abrir no LinkedIn também a central de estágios do Senac. Sério? Que coisa boa, que bacana, hein? Pô, isso é bom demais. Ó, é esse link aí, ó. Então, são 400 vagas, salário até 16 mil para a área de TI. Então, assim, olhando a metade do copo cheio, a gente sempre tem que ser otimista, né? Então, olhando a metade do copo cheio, eu vejo a grande necessidade hoje de pessoas que precisam de consultoria na área de TI, quer seja para fazer um trabalho remoto, quer seja para fazer a implementação de um sistema, porque hoje, no momento em que a gente faz a utilização de um serviço, a gente quer que esse serviço seja disponível na web, quer que esse serviço seja factível para você fazer remotamente. Tá? Então, hoje é uma grande vertente de uso
nessa seara, tá? Quer seja na área de rede, quer seja na área de desenvolvimento de sistemas, então fica a dica aí. Bom, então feito esse resumo inicial, qualquer sistema que você vá contar, é necessário que você visualize esse cenário aí. As entradas, então as setas indicam aqui, ó, as entradas. Tá vendo aqui, ó, as entradas. E a seta indica aqui as saídas, tá? Então aqui dentro, nesse invólucro aqui, eu vou chamar de fronteira. Tudo que tiver aqui dentro, eu vou chamar de interno. Tudo que tiver aqui fora, eu vou chamar de externo. Então, o que está fora e entra, eu tenho uma forma de entrada externa. Então, esse E aqui, ele é uma função de transação. Dentro da minha APF, dentro da análise de ponto de função, eu tenho 5 tipos de coisas que eu conto. Eu conto funções de dados, que são o ALI e o AE, já vou depois explicar direitinho o que é cada um deles. E eu tenho 3 funções de transação, que são as minhas funções de execução, as funções que permitem levar dados, trazer dados ou modificá-los. Então, quando eu olho um sistema de informação, sobre o ponto de vista da APF, eu vejo 3 tipos de ações acontecendo, a gente vai chamar isso de funções de transação de dados. Está aqui, ó. Se vocês derem uma olhada aqui no lado direito, deixa eu só excluir isso aqui. Então, aqui do lado direito, ó, eu tenho funções de dados e funções de transação de dados. As funções de transação de dados são entrada externa, consulta externa. Então, se é uma consulta, eu estou retirando dados do meu ambiente interno. E eu tenho a saída externa. Então, se é saída, eu estou tirando algo que está aqui dentro do meu sistema, e levando, exportando para o meu ambiente externo. Então, eu tenho uma forma de entrar com os meus dados, então eu quero fazer a inserção de dados do meu sistema. A forma que eu tenho de fazer isso é por meio da entrada externa. Eu quero retirar dados do meu sistema, quer seja por meio de relatórios, quer seja por meio de alertas, ou resumos, ou textos. Então, ou vou me dar isso na forma de saída externa, ou vou fazer isso por meio de consulta externa, tá? Então, as formas que eu tenho são exatamente essas, ó. Eu tenho a entrada externa, então aqui, ó, a entrada externa, a saída externa e a consulta externa. São essas 3 formas que eu tenho de funções de transação de dados. E em relação aos dados, eu tenho 2 repositórios, 2 formas de guardar dados, ou de referenciar esses dados. Quando guardado internamente dentro do meu sistema, eu vou chamar de arquivo lógico interno. Quando eu faço uma referência a um sistema fora da minha organização, fora do meu sistema, eu vou chamar de arquivo de interface externa. Exemplo, estou fazendo o cadastro, imagine vocês um supermercado de bairro, onde você faz o cadastro dos seus produtos ali. No momento em que você guarda as suas vendas, guarda os dados do seu estoque, no momento em que eu estou fazendo a entrada das vendas, lá no meu ponto de venda, eu estou fazendo inserção de dados do meu ALI. Então, a cada venda realizada, a cada vez que o caixa passa um produto no código de barras e eu vou inserindo o valor e a quantidade daqueles itens em uma venda, eu estou alimentando um arquivo interno. No momento em que eu entrego para o meu cliente, no meu ponto de venda, lá no meu caixa, o recibo, aquele comprovante do pagamento ou comprovante de compra que foi realizado, eu estou fazendo uma consulta externa. Então, eu estou imprimindo aquele relatório para entregar para o meu cliente. No momento em que eu solicito para ele que ele digite a senha no cartão de crédito, naquela máquina que se encontra lá, e a máquina me coloca que o pagamento foi realizado, eu estou realizando uma transação com uma consulta externa.
Tudo isso aqui está sempre referenciado a um arquivo interno, que pode ser um banco de dados MySQL, um Postgres, pode ser um TXT, pode ser um XML, pode ser um MiniIO, um S3, pode ser aqui qualquer repositório, tá? Quando eu falo ali de arquivo, eu não estou me referenciando à palavra especificamente arquivo, estou num sentido genérico. Por quê? Porque no momento em que eu olho um sistema, como eu falei para vocês, o ponto de vista é um ponto de vista de usuário. Então, para o usuário, se aquilo está no Postgres, na nuvem, se aquilo está no SQL Server, numa máquina local, se aquilo está no MySQL, ou se aquilo está em XML, para ele não importa. O que importa é que ele tem um local em que ele deposita os seus dados ali. Com essa persistência, ele permite depois retirar esses dados. Então, todos os dados que são gravados dentro do meu ambiente interno, eu vou chamar de ALI, Arquivo Lógico Interno. Se ao final do dia for me solicitado uma exportação de todas as vendas que aconteceram, sem que eu trate especificamente de cada uma delas, mas eu faço um resumo geral. Quantos quilos de arroz foram vendidos, quantos quilos de feijões foram vendidos. Então, se eu quero tirar um relatório agrupado no final do dia, mostrando, por exemplo, para o meu gerente quanto é que foi vendido, aí eu vou ter uma saída externa. E no momento em que eu estou fazendo aquela venda, no momento em que estou fazendo aquela referência, e eu quero consultar se aquele cliente está fazendo o pagamento, por exemplo, via cartão Visa, e esse cartão Visa é gerenciado por uma outra empresa, por exemplo, o Itaú, no momento em que eu estou fazendo a minha venda, eu vou verificar junto ao sistema do Itaú, que é detentor daquele cartão lá Visa, para saber se aquele cliente, com aquele cartão, com aquela senha, com aqueles 3 números lá de controle, né? Se aquilo lá é válido ou não é. Então, no momento em que estou inserindo as vendas dentro do meu supermercado, eu tenho que acessar determinados sistemas fora do meu ambiente para poder concluir a minha venda. No momento em que eu estou fazendo o acesso aqui, eu estou querendo fazer uma referência fora daqui do meu ambiente. Um outro exemplo, estou fazendo a parte de vendas aqui e ao término da venda eu tenho que informar a Receita Federal, a Receita de Fazenda do Distrito Federal, melhor falando, quanto foi aquela venda para poder emitir aquela questão da nota legal, né? Então, a cada venda que eu faço, eu digo, olha, para o CPF tal, a compra realizada foi no valor de R$ 100. Então, aquela venda que ocorreu aqui no valor de R$ 100, eu tenho que submeter de alguma maneira para Fazenda, para que a Fazenda saiba que aquele CPF teve um valor de compra no meu estabelecimento CNPJ X. Então, aquele sistema da Receita, da Fazenda do Distrito Federal, é um sistema que está fora do meu ambiente, está fora da minha fronteira. Tá? Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, como, por exemplo, a Receita Federal numa validação do CPF, os Correios numa validação de um endereço usando o CEP, a questão, por exemplo, de um serviço de nuvem que você esteja gravando o seu arquivo, por exemplo, em um outro repositório. Então, eu tenho aqui inúmeras possibilidades, mas o que eu quero que vocês, possibilidades de exemplo, o que eu quero que vocês visualizem é o desenvolvimento do meu projeto, ele tem partes que são internas e partes que são internas. Aquelas que são internas são as que estão dentro da minha fronteira. As que estão fora são as que estão fora da minha fronteira. E o que é essa fronteira? É um limiar, é um limite que você coloca para dizer, olha, até aqui cuido eu. A partir dessa linha, cuida você. Então, no momento em que você fala e conversa e faz um acordo com a Secretaria de Fazenda para poder emitir via impressora fiscal os valores para as compras realizadas no meu estabelecimento, eu me comprometo a pegar os dados que aqui está e enviar via FTP ou HTTP ou via web services para você. Você aí desse lado vai se comprometer para que o seu sistema esteja apto em receber essas informações e a partir dali gravar. Eu, como Correios, me comprometo a disponibilizar um serviço de validação de CEP. Eu, Correios, me responsabilizo pelo meu sistema. E você, dono do supermercado, se responsabiliza pelo seu. Tá? Então, funciona assim. Então, a APF só analisa isso. As únicas coisas que são analisadas para a APF são esses cenários, que são esses 5.
Se for em relação à transação, coisas que acontecem de execução de dados indo para lá e para cá, entrada externa, consulta externa ou saída externa. Se for repositório de dados, guarda de dados, banco de dados, arquivos, eu só tenho dois. ALI, arquivo lógico interno, ou arquivo de interface externa. Olha que fácil, olha que simples. Depois que eu defino e visualizo isso no meu sistema, basta eu saber se essa entrada externa é simples, média ou complexa. Como é que eu faço isso, professor? Nos meus exercícios, eu já vou dizer isso para vocês. Pois não, Leonardo? Diga. Ainda a questão da consulta externa ainda não ficou muito claro para mim. Você poderia... Pois não. Qual é a diferença entre a consulta externa e a saída externa? Na consulta externa, você não tem nenhuma lógica de processamento por trás disso. Você pega os dados que lá estão e leva. Sem fazer média, sem fazer total, sem colocar em ordem alfabética, sem fazer nenhum tratamento de refinamento desses dados. A gente não tem lógica de processamento. As palavras-chave aí são lógica de processamento. É um relatório que você despeja, entrega, mas não está preocupado em formatá-lo com quantidade, com ordem alfabética, com valores médios. Você não trata disso. Você simplesmente diz, estão aí os meus alunos num cadastro referencial ao aluno. Então, eu pego a minha base de dados do Moodle e simplesmente coloco lá. Agora, se fosse uma saída externa, aí como é que eu faria o relatório de alunos? Meu relatório de alunos, no segundo ADS, no segundo GTI noturno, é este. Então, aqui estou separando por curso, em ordem alfabética, contabilidade de quantos alunos eu tenho, do sexo masculino e do sexo feminino. Então, quando eu coloco algumas propriedades, algumas características que não são simplesmente os meus dados, que a gente chama de lógica de processamento, aí a gente chama isso de saída. Então, a diferença básica é dados brutos sem tratamento algum, consulta. Dados com lógica de processamento ou com lógica, né, quando você coloca alguma informação embutida a eles, é saída externa. Então, a única diferença é essa, tá? Nos meus exercícios, que vocês verão lá, vocês já vão encontrar a seguinte informação. Tal sistema foi avaliado e desse sistema que foi avaliado, nós temos 2 entradas externas médias, 4 consultas externas complexas, 1 ALI simples, 2 AEs médios, 7 SEs simples e 5 SEs complexos. Então, eu já vou entregar para vocês o que é complexo, o que é médio, o que é simples, para que vocês realizem o cálculo, tá? No semestre que vem, para quem é de ADS, com o professor Rogério Nogalha, vocês vão pegar o modelo de entidade de relacionamento que vocês implementarão neste semestre, junto com o Marcos Vinícius, né? Então, vão dar continuidade a ele, e a primeira aula que vocês terão lá com o Rogério Nogalha, ele vai pegar esse modelo de entidade de relacionamento e vocês vão calcular o que é simples, o que é médio, o que é complexo, tá? Para quem for de GTI, quando vocês chegarem na parte de quantificação de processos de serviço, gerenciamento de configuração do IT ou do COBIT, aí vocês vão pegar essa parte como uma parte referencial para poder fazer orçamentos, tá? Então, aquilo que é detalhado, vocês aprenderão nos outros semestres. Aqui, no meu caso, vocês vão pegar já metade do caminho andado. Vocês já vão pegar a parte descritiva de quantos ES eu tenho, quantos ALIs eu tenho. Professor, ainda não entendi, está meio obscuro a forma que você está falando aí. Então, vamos aqui na lista de exercícios e vou mostrar para vocês, para que vocês já não fiquem assustados e tenham ideia exatamente do que estou falando. Então, na lista de exercícios, então, resolução, cadê a nossa lista de fatos? Está aqui? Ué, por que ela está... Tá aqui. Lista de exercícios. Vamos diretamente lá na lista de APF, lá vocês vão encontrar 2 tipos de exercícios, tá? Os exercícios referentes à parte teórica, do que é cada coisa, e esses exercícios aqui, ó, tá vendo?
Então, no sistema W, eu tenho duas entradas externas médias. No sistema W, eu tenho uma saída externa de complexidade baixa. No sistema W, eu tenho um arquivo de interface externa, né, 2 arquivos de interface externa alta. Então, quanto é que isso aqui dá em termos de pontos de função? Então, eu já entrego para vocês os valores. Quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Um outro exemplo que eu tenho exatamente do mesmo assunto. Cadê o outro? Ah, aqui, ó. Então, num determinado sistema, eu tenho 6 AE médios, 2 AEs complexos, 2 ALIs simples, tá vendo? Eu já entrego para vocês a quantidade e a classificação de cada um deles. E como é que vocês fazem esse cálculo? Basta pegar essa tabela aqui, ó, e fazer a referência. Então, neste caso, quanto custa, ó, nesse exemplo aqui do exercício 231, quanto custa 6 EEs médios? Bom, um EE médio, ó, um EE médio custa 4 pontos de função. Um EE médio custa 4 pontos de função. Então, 6 EE médios, 24 pontos de função. 2 AEs complexos. Bom, quanto custa um AE complexo? Um AE complexo custa 10. 2 AEs complexos, 20. 20 mais 24, 44 pontos de função até aqui. E assim por diante. Um ALI simples, quanto custa? Um ALI simples custa 7. 2 ALI simples, 14. 8 saídas externas. Então, ó, uma saída externa média custa 5. 8 vezes 5, 40. Como é que faz aqui? Soma-se todos os resultados colocados e você tem quantidade de pontos de função. Olha como é que é simples, olha só como é que é fácil. Só e somente isso, não tem mistério algum. Qual é o trabalho? Qual é a parte mais trabalhosa? É você saber o que é um médio, o que é um simples, o que é um complexo, é você definir exatamente cada um desses itens. Mas, como eu falei, isso vocês vão aprender no próximo semestre. Sim, existe um macete para você decorar essa tabela aí, tá? Ensino para vocês agora, bem rápido, bem tranquilo, coisa que vocês fazem em 5 minutos. Qual é o macete? Deixa eu abrir o Excel aqui para mostrar para vocês. Na verdade, depois que você pega a lógica, você nem precisa decorar de tanta... Isso aqui é lógica de concurseiro, tá? Então, é a lógica de Memorex, só para que vocês tenham ideia de como é que funciona. Não cliquei em abrir, não? Ah, tá aqui. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha só. Eu posso ter uma complexidade baixa, uma complexidade média, eu posso ter uma complexidade baixa, uma complexidade média ou uma complexidade alta, tá? Isso aqui também é dito que pode ser uma complexidade simples, então baixa e simples nesse caso são sinônimos, e aqui uma complexidade alta ou complexa, tá? Ambas são sinônimos nesses casos aqui. Então, a minha tabela inicial que eu tenho é essa daqui. Bom, agora basta colocar em ordem alfabética os itens que eu tenho, tá? Quais são os itens de transação que eu tenho? Os itens de transação que eu tenho são 2, tá? O AIE e o ALI. Então, vou colocar em ordem alfabética, ó. ALI. E aí, tá vendo? Tá em ordem alfabética aqui. Vamos colocar a ordem alfabética agora das funções de transação de dados. Nós temos 3. As consultas externas, as entradas externas e as saídas externas. Bacana? Então, a primeira coisa que eu preciso ter é isso aqui. Vocês precisam ter em mente apenas, guardar, né? Na verdade, apenas 3 números. O 5, o 7 e o 10. É isso que vocês precisam guardar. Deixa eu centralizar aqui para ficar mais fácil a visualização aí de vocês. Então, quando vocês pensarem em pontos de função, vocês vão lembrar em 5, 7, 10. Pronto, só isso. 5, 7, 10. No momento que você colocou em ordem alfabética e colocou 5, 7, 10 aqui, problema resolvido. Por quê? Porque basta pegar esses 5, 7, 10 e fazer o seguinte, ó. O 5 está aqui, você vai ignorá-lo por enquanto. Você vai pegar o 7 e trazer para cá. Você vai pegar o 10 e trazer para cá. Tá vendo? Eu estou fazendo uma linha diagonal aqui, ó. Peguei o 7 para cá e o 10 para cá. Ficou restando quem? Restou o 5. Bom, aqui é 10
e restou 5 aqui vai ser 15. O 10 desse lado com o 5 lá do outro lado. Bacana? Se você tem 5, 7, 10, né? Pela lógica, o que você vai ter? 3, 4 e 6. Né? Ó, 5, 7, 10, 3, 4 e 6, porque estava faltando 5 aqui. Ó. Então, 3, 4 e 6, porque são 3 funções de transação. Ó. 3, 4, 6. O 5 você deixa lá porque você já usou. A questão relativa a CE e E é a mesma coisa, então você só repete. A saída externa, como ela é mais complexa, você soma 1. Então, a tudo que você tem na entrada externa, você soma 1. Então, onde é 3 fica 4, onde é 4 fica 5, e onde é 6 fica 7. Tá aí você tem uma tabelinha de pontos de função. Só e somente isso. Mas se você não quiser decorar, está colocado lá para vocês a tabelinha no manual. Tá? Vocês podem usar a tabelinha para fazer os exercícios e também para fazer as avaliações. Mas no momento que você está aí na rua, não tem aí uma conexão de internet, você precisa fazer um cálculo de fonte de função para um orçamento que está surgindo ali agora, faz isso aí rapidamente, você não esquece mais, tá? Então, em relação à parte teórica que eu tinha para colocar para vocês em relação à APF, é isso. Alguns pontos importantíssimos. Primeiro, a APF serve para calcular tamanho de alguma coisa. Por que eu preciso calcular tamanhos de software? Para que eu consiga dar orçamentos mais precisos. Falei para vocês, a APF é usada demais quando a gente vai fazer orçamentos de software. E para que você não fique no prejuízo também, né? Assim como o marceneiro vai fazer um orçamento para fazer os armários da tua casa, ou uma pessoa vai fazer um orçamento para arrumar o seu carro, você precisa ter uma base, né? Porque senão você chega na oficina e o cara fala, para arrumar essa porta aí é 300, o outro cara chega lá, para arrumar essa porta aí é 5 mil reais. Tem que ter uma referência, né? Porque você depois precisa provar por meio de orçamento quanto é que vale o seu serviço. Então, se vocês não têm ideia alguma de quanto vai ser cobrado para fazer um sistema, aí vocês têm uma referência. Professor, ainda não entendi. Eu vou dizer que o meu sistema tem 80 pontos de função, né? Então, vamos imaginar que o seu cálculo lá no final, naquele sistema, nesse exemplo aqui, né? O seu sistema tenha dado 136 pontos de função. Vamos imaginar, né, que seja o caso. Quanto custa 136 pontos de função? Né? O que é isso aqui? Quanto custa 136 pontos de função? Aí a gente vai usar o mercado, né? A questão relativa a ponto de função, ela não trabalha com tecnologia, ela não trabalha com mercado, ela simplesmente diz uma métrica. Quer ver? Quanto custa fazer 2 quilômetros de asfalto? Vai depender do mercado. Né? Há 10 anos atrás, sei lá, custava 100 mil reais. Hoje, por conta do dólar, vai custar 250 mil. Quanto custa fazer uma casa hoje classe média? Antigamente custava 600 reais o metro quadrado. Hoje vai custar R$1.000. Então, o que a APF vai te dar são os metros quadrados. Quantos metros quadrados tem a sua casa? Aí, na minha casa, eu posso usar porcelanato, eu posso usar mármore Carrara, eu posso usar ardósia, eu posso fazer com cimento queimado com vermelhão, então eu posso fazer de diversas maneiras. A casa não vai mudar de 100 metros quadrados. Se você faz ela com granito ou se você faz ela com mármore, ela vai continuar 100 metros quadrados, certo? É isso que a PF te entrega. Aí, respondendo a pergunta que poderia surgir. Então, quanto custa fazer um software de 136 pontos de função? Depende da tecnologia e depende do mercado. Né? Hoje, por exemplo, um ponto de função em Java custa em torno de 800 a R$1.000. Então, eu vou multiplicar aquele 136, se for em Java, né? Então, vamos imaginar aqui, ó. Então, se for 136, né? E eu tiver o ponto de função em torno de 900, para ficar na média. Então, o seu sistema, neste caso, vai me custar, para ser feito em Java, R$122.400. Então, é isso aqui que eu vou utilizar para fazer o meu sistema. Tá. E se eu pegar o mesmo sistema, mesmo 136 pontos de função, e for fazer em PHP? Bom, em PHP, o ponto de PHP está em torno de R$500, está entre torno de 400 a
R$ 500. Então, para fazer aquele mesmo sistema agora em PHP, quanto custa? Custa R$ 68 mil. Ah, se eu quiser fazer ele em .NET, quanto custa fazer em .NET? Aí você vai pesquisar lá no mercado, vai por meio lá de editais ou outros contratos, e vai ver que .NET custa em torno de R$ 350. Então, para fazer o mesmo sistema usando .NET, você vai custar ou vai pagar 47.600. Então, é assim que funciona. Você vai olhar no mercado, e é exatamente isso que eu estou falando, olhar no mercado, é bugar mesmo, é procurar contratos, editais, outras referências de contrato feito entre empresas privadas e ver qual é a média de mercado. O próprio mercado vai ditar isso para você, né? Então, por exemplo, se eu pego esse mesmo sistema aqui e faço ele em Assembly, então um ponto em Assembly custa em torno de 4 mil a 6 mil reais, tá? Então, vou botar aqui 5 mil. Então, para fazer esse mesmo sistema em Assembly, esse sistema vai me custar a bagatela de 680 mil reais. Aqui, ó, notem, eu não mudei a quantidade de pontos de função. A minha casa continua com 136 metros quadrados. Aqui você está fazendo com ardósia, aqui você está fazendo com cerâmica, aqui você está fazendo com porcelanato, e aqui você está fazendo com mármore e Carrara. A quantidade de metros da casa não muda. O que muda aqui, ó, é a qualidade do material, que no nosso caso é a linguagem de programação, né? E isso aqui vai de acordo com o mercado. Pontos de função Java já chegaram a custar R$ 500, chegaram a custar determinadas contratações até 300, né? Mas hoje a gente está gerando em torno de 800 a R$ 1.000. Bacana? Então é isso. Então, quando eu olho a análise de ponto de função, eu vejo isso aqui, ó. Eu vejo a planta de uma casa, e aí, fazendo analogia aqui, né? Quantas portas, quantas janelas, quantas saídas você vai ter para sua casa. O que vai ter lá dentro, né? Quantos quartos vão ter lá dentro e quantas referências você vai fazer aqui fora em relação à sua saída, em relação a arvorismo lá fora, partes de aspectos externos, telhado, fachada e assim por diante. É assim que eu vou olhar o meu sistema. Bacana? Não deixe, então, por gentileza, de consultar o nosso cartão, né, que está colocado, tá disponibilizado para vocês. Ele tem aqui a referência de cada um deles e também tem a referência específica da nossa tabela. Aí, questões relativas a tipo de contagem, forma de contagem, eu já expliquei para vocês na aula passada, tá? Então, a ideia era finalizarmos aí até as 8h10, né? Chegamos aí às 8h13, pergunto para vocês. Vocês têm alguma dúvida colocada até aqui? É fácil, tão fácil, mas tão fácil que vocês nem precisam ter dúvidas. Nem tem dúvidas, aliás. Vocês estão muito calados hoje, galera. Que foi? Querem fazer pedido musical na hora do intervalo para animar? Acordem, galera, aí. Tô falando aqui ao vento aqui, não. A indicativa é a mesma, perfeito. É, aqui está na tabela, essa daqui, ó. Quem que é a indicativa da Nesma, né? No momento em que você for calcular um software, todos os ALIs vão ser calculados com o tipo baixo. Todos. E quando você for calcular as funções de transação, todas serão calculadas como média, tá? Opa, live demais mesmo. Rapaz, vocês viram a live do Vintage? 25 horas de live, bacana demais, né? Mas eu estava escutando, antes de começar a aula com vocês, estava escutando Boris Brecht, bom para meditar, uma beleza. Tá, o que é a Nesma? Você vai desenvolver um software, tá? E aí, nesse desenvolvimento desse software, você não tem todos os detalhes que você gostaria de ter, tá? No início do projeto. E aí alguém te pergunta assim, olha, quanto custa para desenvolver esse software aí? Aí você pergunta para ele, o que você tem aí? Você tem uma especificação de requisitos detalhada? Não, não tenho. A única coisa que eu tenho aqui é uma ideia de quantas tabelas o meu sistema vai ter. Perfeito. Então, vamos fazer um cálculo aqui indicativo. Vamos fazer aqui um orçamento que não é muito preciso. Vamos te dar uma ideia de valores. Então, a Nesma é para te dar uma ideia de valores. Como eu não tenho a complexidade das minhas funções de dados, nem das minhas funções de transação, eu digo que todas as minhas funções de transação serão médias e que todas as minhas funções de dados serão baixas. E você calcula assim. Quer ver?
o melhor exemplo que a gente tem está na mão de vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Vocês devem ter percebido que no modelo lá colocado, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui o modelo aqui, ó. Nesse modelo aqui, o cálculo que a gente utiliza para fazer o projeto de vocês é um cálculo Inesma. Quer ver? Ó, vamos aqui na parte de cursos, na parte de implementação. Aqui, ó. Isso aqui é um cálculo usando Inesma. Então, eu peguei lá as minhas tabelas, né, as minhas funções de dados, e fiz o cálculo. Então, ó, todas as minhas funções são calculadas pelo valor baixo. Então, ALI baixo e AE baixo. E aqui eu vejo as minhas funções de transação. Ó. Quantas são e a soma. Basicamente isso. Então, eu pego as minhas funções de transação de dados e as minhas funções de dados e as somo. Com base em quê? Ó, tá aqui até a mesma tabelinha, tá vendo? A mesma figura. Com base na especificação de requisitos de vocês. Que é isso que eu vou fazer esse checklist agora com vocês, tá? Ficou mais claro, Rodrigo? É uma forma de você entregar um orçamento. Deixe-me colocar um outro exemplo hipotético quando eu falo de arrumar um carro, tá? Você pega o seu carro, e aí seu carro está com um arranhão na porta do motorista. Aí você vai lá, o cara analisa, pega uma lupa, passa a unha para saber se aquela tinta foi só um arranhão, ou se chegou na lata, né? Aí ele vai analisar, vai ver qual é o tamanho do arranhão, se tem que pintar a porta toda, se dá para fazer ali um aparo só com uma pintura, se dá para fazer uma pincelada. Então, então, este é um APF. Você leva o seu carro, e aí depois do seu carro lá, ele vai fazer uma análise com a lupa e verificar exatamente qual é o valor da sua pintura, certo? Então, essa é a APF. Como é que é um orçamento indicativo? Você encontra alguém na rua, alguém que trabalha nessa oficina e fala assim, rapaz, arranhei o meu carro. Você tem ideia de quanto custa aí para pintar um arranhão de mais ou menos um palmo no meu carro? O cara fala, ó, que carro é o seu? Meu carro é um Up branco. Ó, para fazer um serviço como esse aí vai custar em torno de R$300. Em torno. O cara não viu o arranhão, ele não sabe como é que foi, ele não sabe exatamente como está. Mas por ele trabalhar tanto tempo com isso, ele já tem ideia de todos os serviços que ele já fez naquele tipo de carro, quanto custa. A mesma coisa, quando você já trabalha há algum tempo na área de TI, o cara fala assim, olha, quanto custa para fazer o desenvolvimento de um software para automação de uma loja de autopeças? Né, eu quero fazer esse software para a internet utilizando Java. Aí você fala, olha, isso aí vai custar em torno de uns R$10.000 para você fazer. A gente precisaria detalhar exatamente o que você precisa, mas é em torno de 10 mil, porque um software de automação comercial vai custar em torno disso. Então, ó, o software já existe, né? Então vamos imaginar que é o exemplo aí do Olaf, né? O Olaf já tem um sistema feito em Java. Eu já tenho o meu sistema pronto. Né? E aí eu quero vender isso para os meus clientes ou alugá-lo na forma de serviço. Né? Então, quanto eu vou cobrar pelo meu serviço? Então, você pode também, por meio da APF, calcular qual é o tamanho do seu software e, a partir daí, você fazer uma especificação de mercado. Se eu for vender a minha licença do meu software, ele vai custar R$5.000. Se eu for cobrar de aluguel, eu vou cobrar 20% do que ele vale. Assim como é aluguel de imóvel, gente, é a mesma coisa. Né, você tem um imóvel. Esse imóvel, vamos imaginar que o seu apartamento custe R$100.000. Né? R$100.000, em torno de 10% do valor do imóvel vai ser o seu valor do aluguel. Né? Vamos colocar assim, para a conta ficar fácil. Então, você sabe que você vai alugar o seu imóvel por cerca de R$1.000. Mas você não sabe qual a localidade do imóvel, você não sabe qual é andar, se é poente, se é nascente, se é casa, em qual a localidade da casa tem transporte público perto, se é seguro. Então, o indicativo os imóveis são alugados em torno de 7 a 10% do seu valor venal. A prática é eu ir lá, olhar o imóvel, como é que ele se encontra, se está de alguma forma deteriorado, se a planta me agrada, enfim, eu vou ter uma parte mais específica. Tá? Então, Olaf, as duas coisas, elas funcionam, tá? Na verdade, eu posso fazer a minha PF, tanto especificamente quanto o software já pronto, aquilo que eu vou modificar, né, ou acrescentar ou criar um novo. Os ares, a quantidade de tabelas.
no momento em que vocês já começaram a fazer os modelos de entidade de relacionamentos com Marcos Vinícius, certo? Então, ó, eu vou pegar aqui o modelo de entidade de relacionamento que a gente tem no modelo, que é o que vocês têm aí no projeto de vocês, tá? Então, eu vou lá diretamente no modelo de entidade de relacionamento. Então, isso aqui, ó, é um ALI. Cada tabela dessa aqui, ó, é um ALI. Então, cada tabela dessa aqui eu vou contar como um ALI, né? Aí, isso aqui eu tenho um ALI simples, aqui eu tenho um ALI médio, aqui eu tenho um ALI complexo, né? Vai diferenciar aqui pela quantidade de atributos que eu tenho ou da complexidade que eu vou executar para cada um deles, né? Então, no momento em que eu tenho um repositório, se esse repositório for um banco de dados relacional, o meu ALI vão ser as minhas tabelas. Mas por que lá não é colocado tabela? Por que lá não é colocado campo? Por que lá é colocado processo alimentar e é colocado arquivo? Por que vocês concordam comigo que eu poderia fazer a implementação desse sistema tudo usando XML? Eu poderia fazer o uso de arquivos para poder fazer a implementação desse sistema todo em TXT, por exemplo? Eu poderia fazer a implementação desse arquivo utilizando S3, né, o Mini.io, né? Deixa eu até escrever aqui. Eu poderia fazer a implementação desse meu sistema tudo utilizando o Mini.io, né, uma implementação em S3 lá da AWS. Eu poderia fazer esse meu sistema de diversas formas, utilizando o Oracle. Eu poderia fazer isso aí com sistemas NoSQL. Então, eu poderia fazer esse sistema aí utilizando o MongoDB, o Cassandra. Então, eu poderia fazer esse sistema utilizando várias formas de persistência de dados, né? E é por isso que dentro da APF eu vou chamar isso de arquivos, genericamente falando, para qualquer lugar que eu possa guardar e recuperar as minhas informações. Fácil demais, não é não, galera? Tranquilo demais. Ok? Bom, nos exercícios, eu vou complementar a parte teórica com vocês, tá? Do que vem a ser tipos de contagem, formas de contagem, pontos de vista, questão tecnológicas, questões especificamente de como fazer a avaliação de um lado ou de outro, né, de acréscimo, de retirada e assim por diante.